pessoas com vinculação ansiosa se sentem mais atraídas para pessoas emocionalmente indisponíveis. É natural que depois na vida adulta isso seja o familiar para nós. Uma criança não vê amor. Uma criança vê um cuidador presente ou um cuidador ausente. Mas quando os pais falham com a criança não começa a odiar os pais. A criança começa a odiar-se a si própria. O trauma com T grande e o trauma com T pequeno. Quando a pessoa me responde, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque aquela pessoa é inconsistente. Nós não ficamos obcecados pela pessoa, ficamos obcecados pela ideia de sermos escolhidos. Agir em vez de reagir. A ansiedade, no fundo, é eu não confio em mim para lidar com o mundo. Sejam bem-vindos ao Fala Mafalda, um podcast sobre o que pensamos, sentimos e às vezes não conseguimos dizer. O meu nome é Mafalda Gomes e bora lá começar a falar. Então, estou muito entusiasmada por estar a gravar o segundo episódio do meu podcast. Eu confesso que no primeiro eu estava bastante nervosa, mas agora já me sinto um bocadinho mais confiante e acho que agora é que vão começar a surgir temas mais relevantes e mais interessantes e temas que eu pessoalmente adoro falar e adoro explorar. E hoje estou com energia, sabem? E sabem porquê? Eu acabei de chegar, cheguei tipo há meia hora, 40 minutos a casa, eu vim da SIC. Eu estive na SIC a gravar um episódio, um programa do curto-circuito da SIC Radical. Como assim? Mínima Falda está aos berros, literalmente aos berros. Eu nem sei, eu sinto-me completamente sem palavras, fico muito feliz, sinto-me tão orgulhosa de mim, porque, acima de tudo, eu acho que se esta proposta e este convite tivesse sido feito há uns meses, um ano, eu não teria aceito. Porque o medo do desconhecido e do desconforto era tão grande que eu nem sequer me iria permitir fazer uma coisa destas. Mas, chama-se evolução, crescimento pessoal, aqui estou eu, fico muito feliz por ter ido e por ter lidado com esse desconforto e por ter lidado com esse medo, porque algo que eu digo muito o objetivo não é perder o medo, é fazer com medo. Porque é nesse momento que nós conseguimos crescer. E isto é um motto que eu levo para o resto da minha vida. Portanto, façam com medo. Porque é neste espaço do desconforto que nós conseguimos perceber que efetivamente temos capacidades e que somos capazes de lidar com aquilo, o que quer que seja a adversidade que é posta à nossa frente. Isto porque, especialmente pessoas com ansiedade, a ansiedade está muito subjacente aqui numa incapacidade de lidar e de tolerar com a incerteza. E, portanto, tudo o que nos foge do controle, tudo o que é incerto, é muito difícil de gerir. E, portanto, nós overthink, overdo, overplan, fazemos tudo para garantir que as coisas estão no nosso controle e que estão na nossa segurança. Mas a vida não funciona assim. E, portanto, este sentimento de incerteza vai-nos acompanhar sempre. E se estás desse lado e sofres de ansiedade, confia em mim e segue este conselho. O objetivo não é perder o medo, é fazer com medo. Porque eu estou tão feliz por ter começado a pôr isto em prática. Foi tarde, mas acho que nunca é tarde, não é? Eu digo tarde porque tenho quase 26 anos e gostava de ter começado a implementar isto há muito tempo, porque acho que seria uma pessoa diferente atualmente e teria feito outras coisas que até hoje nunca tive coragem de fazer. Mas pronto, já me estou a repetir, nunca é tarde, acho que estamos sempre a aprender e hoje foi uma aprendizagem enorme. Eu hoje disse a mim própria, tu consegues. E isso é enorme. Portanto, sem mais demora, já chega a estar aqui só babei-me. Não vai dar. Tagarelar. Isso. Muito bem. Então, título do vídeo e do episódio de hoje. Porquê é que ficamos obcecados por uma pessoa, do ponto de vista da vinculação ansiosa? Tendencialmente, são as pessoas com um estilo de vinculação ansioso que entram nestes estados de obsessão por outra pessoa. E eu quero, efetivamente, explicar de onde é que isto vem, como é que isto acontece, porque é que isto acontece, porque, trust me, eu já estive aí, eu já passei por isso, eu já fiquei muito obcecada por uma pessoa. E, portanto, se isso te acontece, não estás sozinho ou sozinha, usem os pronomes que se identificarem mais, obviamente. Não estás sozinho, não és maluco e não tens nenhum problema. Fica aqui para perceber como é que isto tudo funciona. Então, posso começar por dizer que há de facto aqui uma tendência para pessoas com vinculação ansiosa sentirem-se mais atraídas por pessoas emocionalmente indisponíveis. Porquê que isto acontece, em primeiro lugar? Porquê é que pessoas com vinculação ansiosa se sentem mais atraídas por pessoas emocionalmente indisponíveis? A resposta é simples, mas não é. No fundo, é porque nos é familiar. E o nosso cérebro, que no fundo só nos quer proteger, tem uma tendência para procurar e para escolher aquilo que é familiar, aquilo a que nós estamos habituados, porque à partida
O familiar é seguro. Quase do género, se eu já conheço isto, se isto já me é familiar, então eu sei lidar. Ainda que, do ponto de vista aqui dos relacionamentos amorosos, uma pessoa emocionalmente indisponível não seja, obviamente, positiva e adequada para nós. No entanto, é familiar. Até porque se nós pensarmos um bocadinho na forma como a vinculação ansiosa se desenvolve, e eu abordei isto no episódio anterior, portanto, que é quando temos um cuidador que é sensível de forma inconsistente, portanto, um cuidador que às vezes está, outras vezes não está, é natural que depois na vida adulta isso seja o familiar para nós, seja isso que nos atrai numa pessoa. Portanto, uma pessoa que às vezes está, uma pessoa que às vezes não está. É isto. Portanto, ser emocionalmente indisponível, no fundo é isto. É uma pessoa que nem sempre é capaz de corresponder e de atender às nossas necessidades emocionais, tal como se calhar foram os nossos cuidadores. I'm sorry, eu digo isto com muito amor e carinho, mas é isto ou seja, não sou eu que estou a inventar, não estou de todo a querer culpar ninguém, mas a literatura sobre os estilos de vinculação é isto que diz sobre o desenvolvimento de uma vinculação ansiosa. Um cuidador sensível de forma inconsistente, que às vezes está, às vezes não está. E, portanto, saliento também aqui que o estar lá para um bebê não é só estar presente. Obviamente que o estar presente é essencial e é muito importante para um bebê, uma criança, porque uma criança não vê amor. Uma criança vê um cuidador presente ou um cuidador ausente. E isto é, sem dúvida, muito importante. Mas o estar lá implica também responder às necessidades emocionais do bebê. E agora eu vou dar aqui um exemplo que é algo que acontece bastante nos dias de hoje. Eu fico triste que isto aconteça, mas acontece bastante. Que é o exemplo e aquela ideia de que para ensinarmos um bebê a dormir sozinho no quarto, deixamos-lo lá, mesmo que ele chore. E eu fico... Isto dá-me uma revolta interior. Porque pessoas que dizem isto ou que fazem isto, eu sei que há profissionais, há pediatras, eu sei de casos próximos, que aconselham isto aos pais. É terapia de choque. O bebê aprende a dormir sozinho, deixa lá, ele chora e ele para. O que é que acontece no fundo quando nós deixamos um bebê num quarto a chorar? Aquele bebê não aprende a dormir sozinho. Ele aprende uma coisa, sim, mas não é a dormir sozinho. Ele aprende que, por mais que chore, por mais que comunique as suas necessidades emocionais, que naquele momento para aquele bebê há de ser proteção e conforto, porque tem medo de estar sozinho, ele aprende que, por mais que faça isso, ninguém vem. E o que é que ele aprende também? Não posso confiar nos meus cuidadores. É isto. Isto, quando é explicado assim, parece bastante simples. Até porque há aqui outra questão, que também vou suportar aqui também esta ideia com base em outras teorias do desenvolvimento da criança, nomeadamente a teoria do Piaget, que nos primeiros meses de vida de um bebê, portanto do início da vida até aos 4 meses, o bebê não tem aquilo a que se chama a permanência do objeto, que é a capacidade para perceber que um objeto existe mesmo fora do seu campo de visão. Portanto, se um bebê estiver a ver este livro, um bebê, 2 meses, eu estou-lhe a mostrar este livro, se eu lhe retirar o livro do campo de visão, ele acha que este objeto deixa de existir. Agora, imaginem isto com pais. Eu ponho um bebê de 1, 2 meses a dormir num quarto e vou-me embora, e ele começa a chorar, ele não sabe, como eu não estou no seu campo de visão, ele não sabe que eu existo. Portanto, é muito difícil, aquele bebê está em sofrimento máximo. E o bebê chora, chora, chora e ninguém vem. E logicamente este bebê o que aprende é isto, é que não pode contar com os seus cuidadores, não pode contar com a sua figura cuidadora. E depois estas crianças podem crescer com um sentimento de imprevisibilidade, logicamente, não saber com o que contar. Então, mas às vezes a minha mãe está, às vezes não está. E o que é que se desenvolve? Estratégias para lidar com esta inconsistência, com esta imprevisibilidade, nomeadamente a vinculação ansiosa. Como eu expliquei um bocadinho e abordei no episódio passado, a vinculação ansiosa é este estado de hipervigilância. Como eu não sei com o que contar, eu tenho de estar sempre atenta a tudo para não perder, no fundo, aqui o conforto, o carinho dos meus pais, para não perder o afeto, para não perder a atenção. Porque eu preciso deles para sobreviver. E como eles às vezes não vêm, então... Estão a perceber? Um outro exemplo. Um pai que trabalha muito e que, portanto, não tem tempo para brincar com a criança, com o seu filho. Quando o seu filho bate à porta para brincar, o pai diz não, porque está a trabalhar. Qualquer pessoa consegue reconhecer isto, exceto uma criança. Uma criança não consegue perceber que um pai está a trabalhar para o sustentar. Uma criança apenas vê um pai que não quer brincar com ela. Um pai que não está disponível. Porque lá está, as necessidades da criança não são só quando a criança chora e tem fome
há outras necessidades emocionais. Há aqui a questão de apoiar a brincadeira, não é? Se eu estou a brincar com o meu bebê e ele me diz que quer fazer um Lego, eu vou fazer o Lego com ele, vou apoiar o seu desenvolvimento socioemocional. Estão a perceber? Portanto, há aqui muita coisa. E as crianças são muito simples. As crianças têm um pensamento muito preto no branco. Não são como os adultos. Portanto, se eu digo ao meu filho, não, eu não posso brincar contigo, a criança acha que ela que não merece que brinquem com ela. Depois há aqui outra coisa interessante que é, quando os pais falham com uma criança, e o falhar pode ser isto, não é um falhar do ponto de vista de bater numa criança, mas quando os pais falham com a criança não começa a odiar os pais, a criança começa a odiar-se a si própria. E isto até foi uma coisa que a minha psicóloga me disse, que é as crianças, numa certa idade, e até tarde diria, veem os pais como deuses, como pessoas que não falham, porque não podem falhar. A criança precisa de ver os pais desta forma para a sua sobrevivência, é assim que funciona. E, efetivamente, quando há aqui alguma falha, sempre que eu tento brincar com o meu pai, ele diz que não. Sempre que eu faço algum disparate ou deixo cair ou entorno um copo ou o que quer que seja, eu levo com um raspanete, eu não vou começar a odiar os meus pais. A criança vai interiorizar isso tudo, vai virar para dentro dela. Ela vai dizer, se calhar é porque eu não sou suficiente, se calhar é porque eu não sou digno de amor. E isto, do ponto de vista da terapia cognitivo-comportamental, é o que se chamam as crenças nucleares. E, segundo, aqui vou citar novamente o Dr. Gabor Maté, as crenças nucleares disfuncionais mais comuns são exatamente o eu não tenho valor, o eu não sou suficiente, o eu não sou digno de amor. E é nestas coisas pequenas que se formam essas crenças. Não digo que obviamente não é, disse no episódio anterior também, não é causa e efeito, não é claro que isto vai acontecer se isto acontecer, não é, mas há uma probabilidade. E há aqui uma coisa, agora que mencionei também o Dr. Gabor Maté, uma coisa interessante que ele fala no seu livro do Mito Normal e fala também noutros podcasts, ele faz uma distinção entre o trauma com T grande e o trauma com T pequeno. O trauma com T grande é o que ele diz também, sei lá, uma criança nascer num contexto de guerra, não é? A guerra é um trauma com um T grande. É uma criança ser vítima de abuso sexual. Isto é um trauma que qualquer pessoa na nossa sociedade consegue reconhecer, ok, isto é um evento potencialmente traumático, isto é um trauma. No entanto, há aqui a outra vertente do trauma, o trauma com T pequeno, que, segundo o Gabor Maté, são as infelicidades da infância menos memoráveis, mas danosas e muito predominantes. E ele diz uma coisa muito interessante, que é: as crianças podem ser feridas de múltiplas formas. Por acontecerem coisas más, sim, mas também por não acontecerem coisas boas que deveriam ter acontecido. E um ótimo exemplo disso é o pai que trabalha dia e noite para sustentar a família e que não tem tempo para brincar com a criança. Não aconteceu nada de mal àquela criança, certo? Mas não aconteceram as coisas boas que deveriam ter acontecido, se calhar. Se calhar não aconteceu o pai estar presente e brincar com ela e apoiar o seu desenvolvimento socioemocional e ensiná-la a andar de bicicleta e ir à praia e estar presente, estar disponível emocionalmente. E cito novamente o Gabor Maté, muitos pais não estão lá para os filhos da forma que deveriam estar, não é por culpa deles apenas. É por pressões da sociedade, é por questões económicas, políticas, raciais, sociais, há muita coisa. Portanto, novamente, eu reforço sempre esta questão de que não é para culpar os pais. Vamos avançar então. Falar dessas coisas é difícil, não é? Porque eu também começo a pensar e depois penso, mas o meu pai e a minha mãe vão ouvir o podcast. Love you! Ok. Então, vamos aqui explorar um bocadinho mais este tema, porque até agora não disse nada, não é? Mas porquê é que ficamos obcecados com uma pessoa? Pessoas com vinculação ansiosa, não é? Então, há aqui um conceito, eu não sei se alguém está familiarizado com este conceito ou não, mas começou-me a aparecer no TikTok há uns tempos, não é? Quando eu comecei a fazer esta pesquisa sobre os estilos de vinculação e etc. Todo o meu conteúdo e o meu algoritmo mandou-me, não é? Entregou-me tudo o que era da vinculação, que é o conceito de limerence. E limerence, no fundo, vou traduzir já para o português, é um estado involuntário de obsessão, fixação e apego intenso a alguém. Sim, eu. Identifico-me muito. Eu já sofri de limerence, eu já tive limerence muitas vezes. E eu estou a dizer o termo em inglês porque eu não sei se existe uma tradução para o português. Se houver alguém que me saiba dizer, por favor, informem-me, que eu não estou familiarizada com o conceito. Mas sim, portanto, um estado involuntário de obsessão, fixação e apego intenso a uma pessoa. Eu nunca. Baixa um dedo se tu já. Eu já.
é difícil. Eu sei o que é, do ponto de vista de uma pessoa com vinculação ansiosa, estar neste estado de obsessão. Estar neste estado de eu só preciso que ele me responda à mensagem. Eu só preciso que ele me diga que vamos estar juntos amanhã. Eu só preciso de que ele me ligue de volta. Eu sei o que é. Quase como se a nossa segurança dependesse daquela pessoa. Não é quase. Vamos perceber que se calhar é mesmo isso. Se calhar é mesmo este sentimento de insegurança que uma pessoa com vinculação ansiosa carrega que nos faz procurar a segurança na outra pessoa. E isto é muito marcado, todo este estado de limerence e de obsessão com uma outra pessoa é muito marcado por estes high highs e low lows. Quando a pessoa me responde, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. A pessoa respondeu-me, eu vou correr a maratona. Agora sinto-me tão capaz de fazer tudo que sim. Mas quando a pessoa não me responde, eu sou a pessoa mais triste do mundo. E trust me, I've been there. Eu já tive horas na cama, deitada, a chorar, à espera de uma resposta. Mafalda, és louca! Não. Eu não tenho vergonha de admitir isto, eu já disse isto no episódio passado. Essa versão de mim já existe, mas já não existe. Faz sentido? Ou seja, eu reconheço todos os comportamentos que eu tive e a forma como eu me comportei noutros relacionamentos já não acontece. Atenção, não quer dizer que eu deixe de sentir, mas eu consigo muito melhor combater estas coisas. E no final do vídeo eu vou dar algumas técnicas também para vocês, se passarem por isto, se conseguirem lidar melhor. Aqui, de um ponto de vista um bocadinho mais uma abordagem comportamentalista da psicologia. O que é que acontece? Há aqui uma coisa interessante de explorar, que é o reforço intermitente. Portanto, ok, eu não sei se estou a mencionar isto tudo, mas pronto, nós ficamos obcecadas por pessoas emocionalmente indisponíveis. Pronto, uma pessoa que às vezes está, uma pessoa que às vezes não está. Isto ficou claro. E aqui, a pessoa emocionalmente disponível funciona como o nosso reforço intermitente. O que é o reforço intermitente? É quando um comportamento é recompensado de forma imprevisível, criando uma sensação de expectativa constante e um padrão viciante. Neste caso, a recompensa que nós estamos a receber é a atenção, o afeto e o carinho, e isto vicia. Quando estamos sempre na antecipação desta recompensa, na antecipação de mandar mensagem, e esta mensagem, pronto, não é que mensagem é um exemplo. Quando esta mensagem chega de forma imprevisível e inconsistente, nós estamos sempre na expectativa. Isto vicia. E há outra coisa interessante do ponto de vista da neurociência, que é o nosso cérebro liberta dopamina quando antecipamos uma recompensa. E a dopamina cai quando essa recompensa chega. Portanto, nós estamos à espera da mensagem, temos os níveis de dopamina a aumentar imenso, e é esta espera, é todo este processo que nos vicia, nós ficamos mesmo agarradas àquilo. Porque aquela pessoa é inconsistente, aquela pessoa é imprevisível, aquela pessoa diz-me: olha, vamos estar juntos amanhã, mas depois o amanhã chega e ele diz-me: olha, afinal não posso, estamos depois. Imprevisibilidade, estão a perceber? E a pessoa responde de 8 em 8 horas e diz-me: 3 da manhã, estás onde, queres vir aqui? Imprevisibilidade. Eu já me aconteceu receber essas às 3 da manhã e naquele momento eu ficava feliz. Ele lembrou-se de mim. Não. Portanto, há esta explicação. Não, you're not crazy. No one's crazy. Eu, saber disto, deu-me um alívio enorme. Pensei, ok, isto é só o meu cérebro a reagir a dopamina e a vício e a um padrão. Estão a perceber? A mim dá-me imensa paz saber estas coisas, por isso é que eu também gosto de as partilhar. E depois há aqui outra questão a explorar também, para além desta perspectiva toda um bocadinho mais química da coisa do cérebro, há aqui a questão de nós não ficamos necessariamente obcecados pela pessoa, nós ficamos obcecados pela ideia de sermos escolhidos. I'll say that again. Nós não ficamos obcecados pela pessoa, ficamos obcecados pela ideia de sermos escolhidos. E aqui é muito importante refletir sobre esta questão que é: a grande maioria das vezes, só para não dizer todas, porque não quero ser absolutista, mas a grande maioria das vezes que nós ficamos obcecados por uma pessoa, isso diz mais sobre nós do que sobre a pessoa. Porque vamos ser sinceros, quem é esta pessoa? Eu conheço esta pessoa há 3 dias, porquê é que eu estou obcecada por ela? O que é que eu não a conheço? Como é que eu posso querer assim tanto o seu amor e, oh meu Deus, vamos casar? Vamos ser realistas, que é uma coisa que eu comecei a fazer depois de perceber todos estes padrões da minha vida. Não é sobre a pessoa. É sobre mim.
é sobre o que é que significa para mim ser escolhida por aquela pessoa. E é importante refletir. O que é que queremos provar? Que temos valor? Que merecemos amor? Que somos suficientes? Qual é que é aqui a crença que nós estamos a tentar provar e a tentar dizer não, tu és suficiente, ou tu mereces amor, ou tu és capaz e tu tens valor, não é? É sobre isto que é importante refletir, porque no fundo ficar obcecado por alguém só nos mostra que é sobre nós, é sobre as nossas necessidades emocionais não estarem a ser satisfeitas. E novamente, padrões aprendidos na infância. E nós ficamos agarradas a isto porque é familiar. Enfim. E, portanto, há aqui um exercício interessante que vocês podem fazer se derem por vocês a ficar completamente de lulu por uma pessoa que conhecem há 3 ou 4 dias, ou ao menos até. Não se sintam mal se tiverem há um dia e já estiverem obcecadas pela pessoa. Que já me aconteceu, eu já saí de um date e fica completamente... Eu criei uma história toda, eu pensei já no casamento, pensei em tudo, na obsessão. Exercício prático. Escrevam num papel o que é que eu gosto nesta pessoa. E, erro muito comum, não é, ele faz-me sentir bem. Não. Isso é sobre ti. Sobre ele. Ou ela. Ou eles. Não sei. Sobre a pessoa. Ele é bondoso, ele é carinhoso, ele é empático, ele é... o que quer que seja. Vocês vão perceber que se calhar não é ao fim desse 1, 2, 3, 4 dias que vocês conhecem essa pessoa ao ponto de saber o que é que gostam nele. Portanto, no fundo, vocês gostam muito mais da ideia e do potencial que criaram dele do que dele, do que da pessoa em si. E novamente, isto diz mais sobre nós, diz mais sobre as nossas necessidades emocionais não estarem a ser satisfeitas e nós estarmos aqui a preencher os espaços em branco com tudo. Não, porque, sei lá, eu acho que é ele, eu gosto da forma como ele me faz sentir e ele também é não sei o quê, ele também é não sei o que mais. Deem espaço para vocês se conhecerem. Vocês não sabem quem é esta pessoa. Não sabem. É muito mais sobre nós sempre. Muito mais sobre nós. E depois uma coisa que nós, pessoas com vinculação ansiosa, fazemos, está muito ancorado nisto, que é colocar a pessoa num pedestal. Criar toda esta narrativa, criar todo este potencial e esperar simplesmente que a pessoa nos escolha. Porque o que é que significa para nós sermos escolhidas? Significa que temos valor. Significa que estamos seguras. Aquela pessoa escolher-nos diz... estás em segurança. E por isso é que nestes momentos nós só queremos a mensagem, só queremos a chamada, só queremos saber, tudo que é para ter novamente esse sentido de segurança. Porque sozinhas não nos sentimos seguras. Há formas de mudar isto. Se nós conseguirmos reconhecer desde o início que o nosso padrão é pessoas emocionalmente indisponíveis, mais rapidamente conseguimos quebrá-lo. É só isto. Eu entrarei em mais detalhes sobre isto mais para a frente. Mas, portanto, agora vou dar aqui algumas dicas práticas para gerir a ansiedade nestes momentos em que nós só queremos agir sobre a ansiedade e mandar a segunda mensagem, ligar pela 1000ª vez e saber gostas de mim ou não gostas. Portanto, vamos aqui tentar explorar algumas dessas técnicas. Ok, a primeira coisa, eu escrevi aqui, nem sequer devia ter escrito, mas a primeira coisa a fazer é efetivamente ter autoconsciência, é estar consciente disto tudo. É ter estas âncoras. Quando estamos nestes momentos de loop de ansiedade e, oh meu Deus, eu preciso que ele me responda, é pensar nas coisas que eu mencionei neste episódio, nomeadamente, isto não é sobre a pessoa, é sobre mim. Isto não é sobre uma pessoa que eu mal conheço, é sobre as minhas necessidades emocionais não estarem a ser satisfeitas. E isto por si só ajuda bastante, porque nós tiramos o peso daquela pessoa, nós conseguimos voltar-nos para nós e naquele momento trabalhar nestas crenças que nós temos internamente. Uma coisa que eu já mencionei também no meu TikTok, que na altura foi um bocadinho controverso, mas eu continuo a aconselhar as pessoas a fazer isto, e porque eu faço e resulta bastante bem, que é evitar as mensagens no início de uma relação. Evitar completamente, ou seja, falar o mínimo. Falar olha, vamos beber um copo na quinta-feira, até quinta. Não há cá estar a desenvolver uma relação. Claro que isto cada um faz como quer, mas isto é a minha opinião e isto é o que eu fiz na minha vida pessoal. Mas estar a desenvolver uma relação através de mensagens, eu não recomendo. Porque nas mensagens não há tom, não há entoação
e nós estamos a criar uma relação com uma pessoa que não é real. As pessoas não são reais por mensagens. E, ao mesmo tempo, ao evitarmos as mensagens no início de uma relação, estamos a evitar passar por estes momentos todos de ansiedade constante porque ele não responde há 5 minutos, ou há 1 hora, ou há 5 horas. Evitamos isto, porque para quem tem vinculação ansiosa e sabe que fica assim, não é muito melhor só confiar que a pessoa vai estar lá e pensar, não, mas se nós temos um plano na quinta-feira falo com ele. Obviamente que já me aconteceu, eu comecei a incorporar isto na minha vida e tinha isso, ok, quinta-feira vamos beber um copo. Eu às vezes chegava à quinta-feira e ficava, mas será que ainda vamos? Será que ele ainda se lembra de mim? Mas isto é os pensamentos da vinculação ansiosa, porque obviamente uma pessoa emocionalmente disponível, uma pessoa que está lá para estar consistente, é uma pessoa que é previsível, chega à quinta-feira e cumpre com a sua palavra, a não ser, obviamente, que haja um imprevisto. Imprevistos acontecem com toda a gente, seja com evitantes, com vinculação segura, ou o que seja. Mas é confiar que a pessoa vai estar. E por muito difícil que seja, se calhar dá para chegar a um meio termo. Se chegar à quinta-feira e quiseres mesmo garantir que a pessoa vai, quinta, hora de almoço, perguntas, olha, estamos on para hoje, ou apanhas-me a que horas, ou encontramos-nos onde? Só um check-up, não é? Um check-in de estamos. Mas eu diria que evitar as mensagens é importante. Eu fiz isso e resultou bastante. E ao mesmo tempo, a outra pessoa também tem de respeitar isto e de compreender este lado, não é? Ou seja, eu não vou se calhar à partida dizer logo a uma pessoa, olha, eu não quero mensagens porque eu depois vou ficar a passar mal. Não, mas olha, eu se calhar sou o tipo de pessoa que prefere fortalecer e estabelecer uma ligação cara a cara em vez de mensagens. E isto parece-me um limite bastante aceitável. E se a pessoa efetivamente não respeitar isto, depois é uma escolha vossa também querer continuar ou não. Uma outra dica importante que é ser claro com as nossas intenções desde o início e mantermos-nos fiéis a isso. Se eu conheço uma pessoa, imaginem, eu quero uma relação amorosa, o meu end goal é ter uma relação, é ter um namorado. E eu conheço uma pessoa, estamos num date, e no primeiro date ele diz-me, eu não estou à procura de nada sério. Done! We're done! E isto não é ser, também és tão pouco flexível. Não, eu estou a ser fiel às minhas convicções. Se a minha necessidade é, eu quero uma relação, porquê é que eu hei de estar com uma pessoa que me diz que não quer? Portanto, se a pessoa vos diz desde o início, a pessoa abre o jogo, não, eu não quero nada a sério. Isto não é um convite para vocês provarem o vosso valor. Isto é olha, tenho pena, muito gosto em conhecer-te. Done! É aqui que nós conseguimos filtrar grande parte da nossa... E eu contra mim falo. Eu já tive pessoas que me disseram abertamente, olha, não estou à procura de nada sério. E eu, é? Mas comigo vais querer. Isto não é um convite. Isto não é um convite. Isto é, não. Thank you, next. E agora, se calhar aqui explorar um bocadinho mais esta parte, porque há outra coisa que é ter estas intenções, porque uma pessoa pode também dizer-vos, ok, sim, eu estou à procura de uma relação, mas ao mesmo tempo isso pode não, os vossos ritmos podem não estar alinhados. Eu até vos posso dizer uma coisa que eu dizia em dates quando este tema surgia. Se eu conhecesse uma pessoa que me dizia, sim, eu também quero uma relação, mas quero ir com calma, eu dizia sempre, por mim está tudo ok no go with the flow, ir com calma, porque eu também quero levar as coisas com calma, mas eu tenho as minhas intenções. Eu não estou aqui para uma coisa casual. Esse não é o meu estilo de relação. Claro que ainda temos de nos conhecer, eu posso nem querer uma relação com aquela pessoa, mas eu defini desde o início a minha posição. E claro que há pessoas que podem dizer, olha, eu se calhar acho que não. Está feito. Bye! Agora, uma dica para aqueles momentos em que a ansiedade é tão difícil de controlar que vocês só querem mandar a mensagem, vocês só querem ligar, tudo. Façam uma pausa. Grande parte do caminho para a cura, digamos assim, para a vinculação ansiosa é lidar com o desconforto, é expandir a nossa janela de tolerância, que é, eu estou tão desconfortável, eu quero tanto mandar aquela mensagem, mas eu vou sentar-me nesse desconforto, eu vou fazer uma pausa. E agora há vários exercícios, portanto, é evitar ao máximo agir conforme essa ansiedade, agir pela ansiedade. Vamos agir é uma coisa que eu gosto de dizer até, que é agir em vez de reagir. Porque o reagir envolve uma resposta um bocadinho mais emocional e o agir não. Há uma parte mais ponderada, há uma parte mais racional do nosso cérebro. E, portanto, coisas que são possíveis de fazer para acalmar um bocadinho a ansiedade.
Há exercícios de respiração, há uma respiração, um tipo de respiração que é a respiração diafragmática, que no fundo é inspirar em, digamos, 4 segundos e segurar 2 segundos a respiração e depois expirar em 6, 7 segundos. Portanto, inspirar em menos tempo do que expiramos. Esta respiração ajuda imenso a acalmar o sistema nervoso. As técnicas de grounding, há a técnica do 5, 4, 3, 2, 1, que é 5 coisas que conseguimos ver, 4 conseguimos cheirar, por aí fora. Eu já falei disto também noutra altura. Eu não sei de cor nunca, porque eu não gosto muito desta técnica pessoalmente, porque eu fico em paranoia quando eu penso, são 5 ver, 4 cheirar, 3 sentir, é o quê? Eu não sei, não me lembro. Pronto, e eu entro mais em ansiedade. Mas eu adaptei esta técnica a uma que me faz sentido, que é 5 coisas vermelhas, 4 coisas laranja, 3 amarelas. Isto, no fundo, são só técnicas que nos puxam de volta à realidade e nos obrigam a olhar para o mundo e nos obrigam a estar aqui, estar no aqui e no agora. Há estas técnicas. Dar uma caminhada, ir passear. Oh meu Deus, eu quero tanto responder à mensagem. Vai andar. Vai andar. Vai ativar o teu corpo. Põe música nos fones e dança. E dança em casa. Dança. Escrever. Ai meu Deus, eu só quero que ele me responda, eu estou tão mal. Vai escrever, vai desabafar os teus pensamentos, vai pensar que não é sobre ele, é sobre ti, vai pensar em tudo. Não lhe mandes a mensagem. Falar com alguém de confiança também é algo que eu faço bastante. Há esta questão de se aquela pessoa não me está a dar a segurança que eu quero e eu preciso e eu ainda não sou capaz de encontrar a segurança em mim, ok, deixa-me ligar a uma pessoa que eu confio para tentar puxar-me um bocadinho à terra e dar-me algum sentido de segurança. Portanto, ligar a uma amiga, ligar a um amigo, mandar um áudio a alguém, whatever. Uma coisa ainda mais prática, agarrar em cubos de gelo. Eu já fiz isto. Eu já fiz a questão de eu queria tanto mandar a mensagem, eu estava a ferver tanto que eu fui agarrar em cubos de gelo. Isto acalma o sistema nervoso, isto acalma tudo. Cubos de gelo, ponham os cubos de gelo aqui atrás no pescoço, tentem só ativar, ou seja, acalmar o vosso sistema nervoso. Outra que eu descobri há pouco tempo que é EDMR, portanto EDMR, Bilateral Sound Music. Ponham os fones e pesquisem isto no YouTube e ponham esta música a dar. Isto acalma o sistema nervoso. E há várias técnicas e estratégias de autorregulação emocional e de regulação do sistema nervoso. Isto está, pesquisem no TikTok, está por todo o lado, mesmo. Isto é maravilhoso. Isto foi algumas que eu me lembrei e algumas que eu ponho em prática também. Mas, no fundo, eu não quero tanto estar aqui para vos dar as técnicas, porque isto está disponível em tanta coisa, há tantos livros com isto. É só a questão de, quando sentirem a urgência, a vontade louca de mandar a mensagem, não mandem. É no desconforto que nós crescemos. É nesse espaço em que nós aguentamos um bocadinho mais sem mandar a mensagem que nós estamos a aprender que podemos contar connosco. E isto pode ser aplicado a muita coisa. Eu comecei por dizer isto no início do podcast, deste episódio. É no desconforto que nós aprendemos que podemos contar connosco. E eu estava a dizer em relação a mim, ainda bem que eu fui hoje à SIC, ao curto-circuito, porque eu há um ano não teria ido, porque eu não tinha esta confiança em mim, eu não sabia que podia contar comigo. E é a lidar com este desconforto que nós ensinamos a nós mesmos que podemos contar. E isto até um bocadinho aqui na abordagem de terapia cognitivo-comportamental, que é como é que nós mudamos cognições através de comportamentos. Eu vou-vos dar um exemplo muito simples para compreender isto, que é, eu quando comecei a ir à psicóloga, eu não vou dizer que tinha um problema grave, não era grave, mas eu sempre fui um bocadinho hipocondríaca, ao ponto de eu nunca saía de casa sem um Benuron, um Brufene, o que seja. Não saía de casa porque eu tinha medo de ficar doente, ou medo que me doesse a cabeça, ou medo de alguma coisa qualquer, então eu queria conseguir tomar e conseguir tratar daquilo naquele momento. E a minha psicóloga que me disse, andares com medicamentos atrás é um penso rápido, porque acalma a ansiedade naquele momento, mas a longo prazo só perpetua este ciclo. Ou seja, foi muito mais desconfortável para mim sair de casa sem um Benuron e um Brufene, mas a longo prazo foi muito melhor. Porque eu já não saio de casa com Benuron e Brufene, eu já não fico incomodada com isso, eu já não preciso. Eu sei que consigo contar comigo, eu sei que, olha, se me doer a cabeça eu vou ali à farmácia e compro, not a big deal. Sabem? É neste espaço do desconforto e que nós aprendemos que podemos confiar em nós. E malta,
malta com vinculação ansiosa e malta com ansiedade no geral. A ansiedade só nos diz que nós não conseguimos confiar em nós. A ansiedade, no fundo, é eu não confio em mim para lidar com o mundo. Portanto, eu tenho de pensar demasiado, eu tenho de planear tudo ao pormenor, eu tenho de pensar em todos os cenários possíveis e imaginários, porque eu quero ser capaz de controlar, eu quero saber se vai correr bem, eu quero saber se vou conseguir. E, hello, nada na vida é assim. A vida é um mar de incertezas. Uau, foi poético isto. Mas pronto, assim termina este episódio. Espero que tenham gostado. Por favor, digam-me o que é que vocês querem ver, porque eu estou a ter muita dificuldade em pensar assim em episódios específicos. Ou seja, eu tenho muito conhecimento, tenho muitas ideias, tenho muita coisa. Aliás, olhem, estou-me a lembrar agora. Eu tinha posto o livro de lado, que era para ler aqui uma coisa do livro, nem me lembrei. Estão a ver? Porque eu também não escrevi nos apontamentos ler, página, pronto. Mas estou com algum, confesso, agora aqui um desabafo pessoal, que estou com alguma dificuldade em reunir a minha informação toda que eu tenho na minha cabeça e falar, e pôr num podcast e pôr num episódio e dar-lhe um nome e dar-lhe um título e organizar tudo. Está a ser um desafio. Mas lá está. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Por muito que eu acho que este episódio não esteja assim tão bom, porque isto vai-me acontecer, eu vou agora editar isto e vou achar que não dá nada de especial. Eu vou continuar. Eu vou lidar com o desconforto de publicar uma coisa que eu acho que não está perfeita. Pois, entramos aqui num tema também interessante, que é o perfeccionismo e o medo de falhar. Se calhar pode ser uma boa ideia de episódio, porque também é um tema que me é muito, muito pessoal. Mas é isso. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo. Beijinho.